Boa noite, galera do Futebol no Rio. Estou aqui com o técnico do Sub-16 do Flamengo, Rafael Bahia. Rafael, boa noite, meu amigo. Fala, Luciano, boa noite, obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer estar falando um pouco sobre o futebol que a gente faz lá no Flamengo, falar um pouco dessas gerações mais novas aí que o Flamengo identifica que seja o futuro para o clube. Então aí que a gente consiga fazer um papo aí sobre futebol leve, para que a gente tenha boas ideias aí, trocas de informações. Ah, com certeza, com certeza. Eu que te agradeço aí, cara, por aceitar o convite. Tenho certeza que a galera vai se amarrar também. Cara, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer aí, cara, é sobre tua carreira. Conta um pouco da tua vida aí pra gente. Luciano, como o sonho de toda criança, todo adolescente é ser jogador de futebol, mas infelizmente faltava um pouquinho de técnica para que eu pudesse ser oportunizado nos clubes, né? Mas eu sempre envolvido com esportes, desde novo, sempre jogando futebol, praticando outras atividades esportivas e aí entrei na faculdade de Educação Física com esse sonho, né, de poder trabalhar com futebol. E aí, no ano de 2002, comecei a trabalhar no Vasco, nas categorias de base do futsal. Fiquei lá por quase 8 anos no clube. E quando eu fui começar a vivenciar outros clubes de futsal também. E aí, nesse meio tempo, surgiu a possibilidade de trabalhar na escola do Barcelona, que era uma escola que veio para o Brasil aqui no ano de 2013, se eu não me engano. E comecei a trabalhar com futebol de campo e me oportunizou conhecer diversas pessoas, inclusive numa dessas pessoas que eu acabei conhecendo foi o David, o ex-atacante do Flamengo, onde me convidou para trabalhar com ele num projeto no Criciúma, isso em 2017. Foi quando a gente começou a trabalhar com futebol de alto rendimento, e aí passei lá o primeiro semestre. E a gente sabe, né, que futebol de alto rendimento vive muito de resultado, né? Infelizmente, os resultados não vieram, acabou tendo um desligamento do clube, quando logo depois eu fui convidado para trabalhar no Flamengo na área de análise de mercado, que é um setor muito importante do clube, né, onde a gente faz as contratações dos atletas e o clube entende que é um setor de grande importância, onde eu fiquei lá por um ano. Só que nesse meio tempo, Luciano, aconteceu que eu fui convidado para trabalhar num clube no Sul, o União de Francisco Beltrão, um clube da primeira divisão do futebol paranaense, onde eu tive a oportunidade de ser treinador. E aí fui para lá para fazer o Campeonato Paranaense, a gente fez um campeonato bem regular, só que infelizmente, Segunda mais uma divisão, vez, Rafa. primeira divisão. Primeira, legal, pô, Primeira show. divisão, é. Aí pegamos o Atlético Paranaense, pegamos o Cianorte, pegamos o Toledo, só que a gente foi jogar contra o Curitiba no Couto Pereira. E a gente sabe que a diferença é muito grande, né, desses clubes de interior com os clubes da capital. A gente acabou perdendo pro Curitiba no Couto Pereira. E aí, no retorno para a cidade, o presidente achou melhor fazer o desligamento da parceria. E aí, eu voltando para o Rio de Janeiro, já naquele momento sabático, né, houve o convite do Santos para que eu fosse fazer parte da comissão como treinador nas categorias de base do Santos. E fiquei lá por três Ô, anos. Rafael, deixa eu te interromper rapidinho, cara, só pra gente não fugir muito. Depois tu volta pra tua carreira. Eu não consigo entender, eu queria que você falasse um pouco, como o presidente vai demitir o treinador após uma derrota para o grande. Vamos trazer para nossa realidade aqui do Campeonato Carioca. Madureira, por exemplo. Ele vem e o presidente não demite ele. Então o trabalho está ali seguindo mais ou menos uma linha. Aí vai perder para o Flamengo, vai ser demitido. Esse já é um resultado que é esperado antes da competição, né? Não acho. Luciano, se eu te contar o que realmente aconteceu, aí você vai ficar mais surpreso ainda. Vamos jogar contra o Curitiba no Couto Pereira com 5 jogadores no banco. Desses 5 jogadores no banco, eram 3 atacantes, Ah, que isso. três atacantes, um meia e um volante. Acabou o primeiro tempo 1-1. Eles fizeram 1-0 com, se eu não me engano, foi com o Sassá. Empatamos o jogo com um gol de bicicleta. E no final do primeiro tempo eles empataram, eles fizeram 2-1 com o gol, se eu não me engano, do Robson, o atacante de beirada que jogava no Curitiba. E aí o segundo tempo, a diferença é muito grande, forma de preparação física e peças de reposição também. A gente acabou tomando de 6-1. E aí a gente voltou para a cidade.
E aí, na segunda-feira, o presidente falou assim: não, vamos conversar. Sabe qual foi o argumento que eles deram, cara? Ah, Nessa época dos estaduais, você pode prestar atenção no Fantástico, os campeonatos regionais dão muita ênfase para o São Paulo, para o Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Os campeonatos que têm não tem tanta visibilidade, eles se apegam ao jogo dos grandes com um resultado expressivo durante dos pequenos. Então, no Fantástico, apareceu que a gente tinha perdido por 6 gols do Curitiba. Naquele lance, o Tadeu falou assim: e no Campeonato Paranaense, o Curitiba com o Sassá fez 6 gols no Francisco do União de Francisco Beltrão. E se manteve, na época, eles perderam até para o Manaus na quarta-feira pela Copa do Brasil. E vai com moral para jogar Manaus a Copa do Brasil. Ele Caraca. argumentou, cara, que o desligamento foi feito por causa dos gols que apareceram no Fantástico. E aí ele não teria o que falar para os torcedores da cidade. Então, assim, foi uma coisa totalmente inusitada, que eu fiquei assim, muito Várzea total, né, surpreso. brother? Total, total, total. Mas eu acho que serve um pouco de amadurecimento. Então, eu entendo que os resultados elásticos a gente realmente não gosta, mas como você mesmo pontuou, Luciano, quando é contra clube grande, a gente sabe que a estrutura é muito melhor, as peças são muito mais qualificadas, isso faz com que as equipes grandes tenham vantagem expressiva em cima das equipes de menor investimento. Então, Você, mais foi do que isso que ninguém, pode dizer isso, né? aconteceu. Tu já viveu os dois lados da moeda. Tava no outro, agora na Exato. base, mas tá vivendo ao lado do grande. Exatamente, exatamente. Então, assim, é coisas do futebol brasileiro muito voltado pro resultado, pro imediatismo, e a gente sabe que, infelizmente, é assim. Mas no Flamengo, assim, a gente se foca muito na base para poder a gente conseguir potencializar cada vez mais esses atletas, né? Porque a gente sabe como o Flamengo gosta de utilizar jovens promessas. Então, o Flamengo é um clube, assim, que realmente dá muito valor à base. Isso é muito importante, Luciano. Muito legal. Mas aí, volta aí, continua aí. Saiu do E aí, Curitiba. exatamente isso. Aí passei lá do União, lá em Curitiba, fui para o Santos, fiquei 3 anos no Santos, onde, pô, fui muito feliz. Fui vice-campeão da Copa Nike, fui campeão paulista pelo 20, fui campeão da Copa Votorantim, sub-15 pelo Santos. Depois de 14 anos, o sub-15 ganhou um título. Há 14 anos, o sub-15 do clube não ganhava nenhuma competição. Então, assim, fomos Expressivo. semifinalistas, porra, do Campeonato Paulista, que é uma competição dificílima. E isso me credenciou para voltar para o Flamengo, onde o diretor da base, o Luiz Carlos, me fez um convite. E aí a gente sabe que em alguns momentos os ciclos se fecham, né, nos clubes. Né? E eu vi que ali era um momento importante, que eu estava bem, com um trabalho bem estruturado no Santos, mas via que eu precisava ser desafiado por outro clube, onde eu pudesse ter uma oportunidade um pouco maior de vivenciar outras categorias, que é o que está acontecendo hoje no Flamengo. Então, acho que foi a melhor escolha ter aceitado o Flamengo e fizemos um ano de 2023 maravilhoso e, se Deus quiser, o ano de 2024 a gente consiga fazer um ano tão bom quanto foi esse. Cara, ô, Rafael, o que seria assim, vivenciar outras categorias? Tu acha importante descer, depois de estar no 20, descer, pegar o 16? Tu acha que isso é importante para quando tu chegar lá no profissional novamente? Assim, Luciano, o futebol acontece as coisas assim de uma hora para outra, né? Muda assim, muito rapidamente. Né? E quando eu estava no 15 do Santos, eu fui convidado a participar do 17 em alguns momentos. Integrei a comissão do campeonato do Sub-20, onde batemos campeões em cima do Corinthians, dentro da Vila Belmiro, porque o treinador do 20 foi para o profissional, foi suprir a categoria de cima. Então, eu acho importante o profissional vivenciar outras categorias, porque a gente sabe que no futebol é muito dinâmico, então as oportunidades podem aparecer e você tem que estar preparado. E agora no Flamengo, amanhã mesmo, amanhã, dia 4, a gente vai estar indo para São Paulo. Fui convidado pela diretoria para participar aí da Copa São Paulo de futebol. Tivemos um desligamento de um profissional que recebeu uma proposta e abriu uma oportunidade de eu estar participando aí da Copa São Paulo como auxiliar técnico. Depois o Mário Jorge vai voltar para o Rio para poder fazer o Carioca, porque o Tite vai para Orlando fazer a pré-temporada do profissional. Então,
eu vou conseguir comandar os jogos, alguns jogos na Copinha com o Sub-20. Então, assim, são oportunidades que aparecem, Luciano, e que a gente tem que estar preparado, independente da categoria, para quem sabe mais na frente a gente poder ser oportunizado também no profissional. Com certeza. Então, dependendo do que decorrer na Copinha, no que acontecer na Copinha, tu ainda vai assumir como treinador, se o Mário Jorge vier pro time de cima? Então, hoje o 20 do Flamengo é dividido em duas equipes, né? Que é o 20A e o 20B. O 20B nada mais é que um sub-19, que são atletas ainda que não foram aproveitados no profissional e não estão sendo tão aproveitados no sub-20. E o clube identifica como joias que a gente pode fazer um trabalho mais voltado para desenvolvimento individual. Então, assim, teve esse desligamento desse profissional e tem uma oportunidade, mas que a gente não sabe o que o clube vai fazer. Então, com calma, vamos trabalhar, vamos para a Copinha, vou lá ajudar, dar o suporte para o que o clube precisar. E mais para frente, caso haja um convite, a gente possa subir de categoria, mas é uma coisa que a gente vai pensar mais para frente aí. Ah, legal, legal. Cara, e queria que tu falasse um pouco. Foi quando que você participou do departamento de scout do Flamengo? Foi em que ano? Isso foi em 2019. Isso aí Ah, foi 2019. quando foi isso, foi um pouco antes da chegada do professor Jorge Jesus, que aí eu fazia parte da captação da base do Flamengo, mas os números eram muito bons em relação às minhas indicações de atletas para a base e os aproveitamentos. Então, o clube, com uma pesquisa, me identificou como um perfil muito bom para trabalhar no futebol profissional, e é onde eu fui oportunizado, aí onde eu fui chamado para fazer parte da comissão. E fiquei lá por 7 meses, onde teve esse convite para poder ir para o Sul, onde teve esse meu, essa minha pedida para sair, para poder trabalhar como treinador, que na verdade era o que eu mais almejava no futebol, era trabalhar dentro do campo, que é uma coisa que eu gosto muito, de elaborar treinos, montar treino, fazer essas coisas. E ali nessa parte de análise de mercado você fica um pouco preso, né? Você não tem aquela atuação direta no campo como um treinador, um auxiliar, um preparador físico. Então isso Então, foi em eu queria que tu falasse 2019. pra gente como é que foi esse trabalho como analista de mercado do time profissional do Flamengo, principalmente no ano de 2019, né? Que tu participou, então, Foi, ali da análise das contratações de Pablo Mari, Gerson. E aí, conta pra gente como é que foi isso aí. exatamente. Pô, João Lucas, é verdade. É Isso assim, aí. era o departamento, eu acho o scout hoje, o departamento de análise, não só da base como do profissional, o setor mais importante do clube, né? Porque é dali que você começa a mapear os atletas, você consegue ver onde são as carências que o clube tem, projeções, que o Flamengo hoje atua em diversos mercados, não só nacional como internacional, visto a quantidade de jogadores estrangeiros que o Flamengo tem hoje no elenco. Então, sim, é um setor muito importante, é um setor que tem que ser, que não só uma pessoa define tudo, a gente tem um coordenador, mas na época nós éramos em 4 ou 5 analistas de mercado. Então, assim, a gente divide por, por competições e por países. E em algum momento em que o atleta se destaca por um perfil técnico, tático, comportamental, a gente faz uma pesquisa mais minuciosa, a gente começa a observar o atleta individualmente nos jogos, não de uma forma mais coletiva, mas de uma forma mais individual, e entra no que a gente chamava de hot list, que era uma lista de jogadores onde nós tínhamos jogadores da prateleira A, prateleira B, prateleira C, mercado nacional, mercado internacional, jogadores com término de contrato, que isso é uma coisa que importa bastante, porque você pode fazer já um pré-contrato. Então, assim, é uma pesquisa assim, muito detalhada. E aí a gente vai vendo, quando o professor pedia um exemplo, preciso de um lateral direito, mas o clube não tem tanto dinheiro para trazer arte, tem esse jogador, esse, término de contrato, idade tal, sem lesões, por bom comportamento dentro e fora de campo, se enquadra no perfil do Flamengo. E daí a gente dá os números para os treinadores, o treinador, se já não tiver uma indicação, ele analisa, e aí depende depois com a diretoria se eles querem contratar ou não. É assim, mais ou menos como funciona. Pô, Ou como legal. funcionava, né? Não funcionava, é.
E como é que foi essas contratações específicas? A gente citou aí Pablo Mari, João Lucas, como é que foi esse processo? Tu É, lembra direitinho? o João Lucas, por exemplo, foi um atleta que o primeiro olhar foi o meu, né? Porque eu era responsável pelo Campeonato Carioca, pelo Bangu, né? Campeonato, exatamente. Campeonato Carioca, pelo Campeonato Uruguaio e pela Copa Sul-Americana. E aí era um atleta que me chamava muita atenção, porque era muito veloz, era um atleta jovem, rápido, competitivo, bom espaço, facilidade de jogar por dentro e uma oportunidade de mercado por vir do Bangu ser um atleta com custo baixo. Então, assim, foi de um consenso. Eu lembro que eu fui ver 2 ou 3 jogos, até a semifinal de Carioca nesse ano, se eu não me engano, ele fez com o Vasco. Foi Bangu Foi. e Vasco na semifinal. E fui em loco para poder observar, fazer um pouco mais dessa observação. E, e aí onde o clube entendeu que era uma oportunidade boa para trazer. O Pablo Mari, eu já não estava, a gente já tinha mapeado, mas foi dedo do professor Jorge Jesus que deu, que indicou o nome mesmo para poder trazer. Aí No outros caso, jogadores, então, né? o Jorge Jesus que indicou, já estava no banco de dados de vocês, mas Já, foi a ele que gente falou, já não, traz tinha, esse. Aí vocês falaram, não, já, Jorge Jesus, já está aqui. já tinha. Ah, O, legal. Pablo- Então, é, o Felipe Luiz também era uma carência na época, a gente também tinha 2 ou 3 nomes também de lateral esquerdo já mapeado. Tinha alguns jogadores na época que hoje estão jogando, por exemplo, o próprio Canóbio, o atacante do Atlético Paranaense. Era um atleta que eu gostava muito na época, que jogava com o Penharol, e no Penharol era ele e o Brian Rodrigues. Era um ponta baixinho, muito bom, seleção uruguaia também. Eram atletas que a lembro. gente já tinha mapeado. Então, a gente até tentou dar uma estreitada a mais em relação a ele, mas em questões financeiras acabou não andando. E o Rafinha, tu fez Mas parte também? não, Rafinha não, eu não dava não. Show. Então, assim, é importante, né, Luciano, esse setor do clube por causa disso, né, porque você consegue diminuir o trabalho das pessoas que vão querer contratar ou do próprio treinador, né? Então, você tem um treinador que gosta de um jogo mais ofensivo pelos lados, a gente tem fulano Beltrano, você quer um lateral um pouco mais defensivo, nós temos essa outra opção. Então, isso facilita bastante e cada vez mais precoce, né? Hoje, os departamentos já não estão trabalhando não só no profissional, mas tem departamento também de análise na base, onde você vê os meninos já de 12, 13, 11 anos já sendo monitorados já pelos clubes grandes. Já. O Flamengo faz muito isso, né, Rafael? O sub-17, Ah, 18, de 20 do Flamengo contrata muito de outro time. hoje o departamento de scout do Flamengo, se eu não me engano, nós que eu digo Flamengo, né, nós somos acho que em 14 ou 15 scouts em todo o Brasil. Fora os que Nossa. trabalham dentro do estado do Rio, acompanhando futsal, competições nacionais aqui, que acontece a Ibercup, mas a gente consegue mapear todo o Brasil. A gente, quando tem competições do Flamengo, manda o profissional lá para poder acompanhar. Então, assim, sempre que possível, a gente está com os olhos bem abertos, procurando de uma nova joia do ninho. Equipe quantitativa boa, né? Porque a gente pensa muito no qualitativo, mas nessa questão de mercado, literalmente, quanto mais, melhor, né? Quanto mais Sim, gente, melhor. sim, sim. E hoje a gente E, tem uma briga muito grande, né, com o Palmeiras. O Palmeiras é um clube também que tá sendo muito agressivo no mercado, então a gente tem que antecipar esses grandes clubes aí também para que a gente consiga sair na frente na hora da contratação. caraca, imagina, até na base, né? Ô, ô, Rafael, cara, como é que foi a convivência com o Jorge Jesus? Quando eu saí, ele chegou. Ah, tu não Já chegou a tinha, pegar mas ele no dia a não, dia. não, não, não. Então, quando eu saí, ele chegou. Então, assim, foi questões de 2 semanas, eu não peguei, mas o pessoal fala muito bem do professor, é um trabalho muito bom, foi um ano vitorioso para o clube, um ano que a gente conseguiu ser muito competitivo, a gente conseguiu ser campeão carioca, a gente conseguiu ser campeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão brasileiro. Então, assim, infelizmente eu não consegui trabalhar com ele, mas
As pessoas internamente no clube falam muito bem do trabalho e os números não negam isso, né? Legal. Rafa, agora vamos vindo para a realidade atual aí, como treinador. Como é que foi esse 2023, ano passado, né? Das categorias de base do Flamengo e principalmente da sua categoria. Nós conseguimos bater o recorde de títulos que era em 2022. Eu, sinceramente, vou ficar te devendo o número exato de competições, mas acredito que tenha sido mais de 40 títulos na base. Particularmente no Sub-16 foi um ano quase perfeito. Começamos a competição jogando em Londres, uma competição chamada Liam Bray Cup, onde jogamos contra o Arsenal, jogamos contra o Liverpool, jogamos contra o PSV. A gente sagrou campeão invicto, batendo o Liverpool numa final de novo. E pegamos o Tottenham Sub-19, atual campeão inglês, Sub-19, e perdemos para o jogo de 2-1 apenas. Então, assim, fizemos um amistoso depois. Depois a gente foi jogar uma competição no Caribe, chegamos na final, mas perdemos para o Rennes da França, uma equipe muito qualificada, com muita força. E depois viemos para ter campeões na Brasil Soccer Cup, uma competição que é em Macaé, e onde conseguimos bater minha antiga equipe, o Santos, na final. E aí no segundo semestre a gente teve uma oscilação, não fomos tão bem na Guilherme Embe, sendo eliminados na semifinal, e fomos para Gramado, onde uma competição de nós éramos campeões, ou atuais campeões, mas infelizmente a gente não conseguiu classificar. A gente pegou a região com muita chuva, de Gramado, todos os dias com chuva, então gramado muito pesado, nosso time muito técnico, a gente acabou não conseguindo se adaptar rápido à competição, e infelizmente a gente acabou sendo eliminado. Mas no final do ano tem a Flamengo Adidas Cup, que é uma competição sensacional, onde o clube está organizando pela segunda vez, onde tivemos jogos dificílimos, sim, é uma competição onde a gente consegue chamar equipes de quase todos os continentes. Estava o Midland da, da, da Dinamarca, estava o Colo-Colo, Chile, estava Santo Laguna do México, Orlando City dos Estados Unidos, estava o Cerro Porteño do Paraguai, estava o São Paulo. Então, assim, foi uma competição muito, muito difícil, muito boa, mas onde a gente conseguiu ter um equilíbrio fantástico. E aí a gente conseguiu bater o Atlético Nacional da Colômbia na semifinal, nos pênaltis, e depois fazer uma grande final com a equipe do São Paulo, fazer 2-0 e bater bicampeão. Então, infelizmente a gente não conseguiu ser tão linear no ano, mas eu acho que nos momentos ideais, nos momentos certos, a gente conseguiu subir, fazer uma boa competição e bater campeão. Pô, legal, legal demais, cara. E vindo para esse ano agora, para 2024, 2023 também, André, porque eu vou falar sobre a preparação da Copinha. Como é que foi essa preparação aí, cara? Quando começou? Como é que foi esse processo? O Campeonato Brasileiro Sub-20 acaba ali no finalzinho de novembro, né? Outubro, ali meados de novembro, onde nós fomos campeões em cima do Palmeiras, numa grande final lá em Volta Redonda, nos pênaltis. Aí o pessoal do 20 aí entrou aí de férias e se representaram, e a gente estava em reta final da Flamengo Adidas Cup. Então, teve essa mudança, eu acabei indo ajudar o Sub-20 agora tem 2 semanas, então a preparação tá muito boa, só que a gente vai ter um desfalque, um grande desfalque, né? Como eu já tinha falado, o, o profissional vai solicitar alguns jogadores para que joguem as primeiras rodadas do Carioca, e aí nessa o professor Mário Jorge volta com alguns atletas da categoria Sub-20, e a gente vai ficar com os atletas mais novos, que eram da categoria Sub-17, que acabam subindo para o Sub-20. Então a gente vai ter uma geração muito nova e um elenco bem reduzido para essa segunda fase da Copinha. Então a gente acredita que vai ser uma competição mais difícil ainda, mas sempre buscando ajudar o profissional, que é o carro-chefe do clube, e a gente está aí para servir o profissional. Depois eu volto para o assunto Copinha, porque isso entra bem no assunto que eu quero pontuar contigo, é formar contra ganhar, né? E aí, como é que é essa relação aí na base? Olha, Luciano, eu acredito muito que você forma ganhando e você ganha formando. Lógico que o clube, não só o Flamengo, mas todos os clubes grandes,
tem a ideia de que a base sirva como um alicerce para o profissional, que a ideia mesmo é botar os jogadores no profissional para que eles consigam performar ainda mais e serem jogadores que possam ser negociados mais para frente ou mesmo que possam jogar com a gente. Mas se você não tem uma base vencedora, você não consegue transformar os atletas mais bem preparados. Então, eu acredito muito que você tem que formar, sim, mas tem que ganhar. É importante. Então, eu acredito muito que as duas coisas estejam interligadas. A base realmente tem que formar, mas ganhar, né? Porque a gente não pode formar também atletas, só formar atletas e atletas com aquele DNA rubro-negro, DNA vencedor. Isso não combina com o Flamengo. Então, a gente acredita muito nisso, que as duas coisas estejam bem linkadas. Pô, faz sentido, com certeza. Cara, e quais são os principais destaques do Flamengo para a Copinha aí? Como tu já adiantou como é que vai ser o processo, mais ou menos? Destaque do Sub-20, depois a galera do Sub-20 subir profissional, já vai essa resposta, já entra até quais são os destaques do Flamengo no Carioca, né? Nessa primeira parte do Carioca. E depois a tua categoria aí do 17, que vai pegar a segunda parte da Copinha. Luciano, assim, eu acho que o Lohan hoje é uma realidade, né? O Lohan é um atleta que entrou para a história do clube como o atleta mais jovem a fazer um gol numa partida oficial, fez no ano passado, se eu não me engano, em Volta Redonda. Então, assim, é um atleta que tem DNA rubro-negro, é um jogador muito habilidoso, é um jogador que tem uns confrontos de um contra um muito refinados. É um atleta que o clube, que já jogou a Copa do Mundo Sub-17 agora, foi convocado, participou da campanha da Copa do Mundo. Então, acho que o Lohan é um atleta que hoje, é um atleta que o clube enxerga que tem tudo para ser uma nova joia, mas tem outros atletas também que estão em processo de formação, que não são tão precoces quanto o Lohan, mas que são atletas que o clube identifica que vão ser bem utilizados não só no sub-20, mas como no profissional também. Na minha categoria especificamente, nós temos diversos atletas. Eu acho que é uma geração muito boa. É uma geração que tem que ficar muito ligada, porque tem atletas muito qualificados. Tem o João Vitor, que é um atleta sub-16 que foi para a Copa do Mundo com um ano a menos. Acho que isso é importante falar. É um atleta que joga tanto na posição de zagueiro como na posição de volante. Tem todos os fundamentos técnicos muito bem trabalhados. Então, é um atleta muito completo. Mas temos os laterais, dois laterais direitos muito bons. Temos um lateral esquerdo muito bom também. Temos um meio de campo muito bom, que é o Joshua. Tem o Lucas Vieira, tem o Pablo. Cara, assim, Qual é o seu nome tem dos o próprio laterais? o Guilherme e Wanderson. São dois jogadores, assim, cada um com a sua característica, um com um jogo um pouco mais de profundidade, o outro com um jogo um pouco mais refinado, que gosta de jogar por dentro. Então, dependendo do adversário que você vai enfrentar, você tem essas duas opções. Na lateral esquerda, nós temos também dois laterais esquerdos muito bons também, que é o Ítalo e o Luiz Felipe. O próprio Ian Roberto, que é um atleta que é 08, que já participa de algumas competições com a gente do Sub-16, que provavelmente já vai furar a categoria, vai para o 17. Então, assim, eu acho que é uma geração muito boa. Ficar atento, porque nessa geração aí pode aparecer jogadores aí que já pode, mais para frente aí, já tá aparecendo no elenco principal aí do Mengão. E essa que vai para Carioca aí, além do Lohan, tu não consegue citar nenhum outro nome, não? Cara, tem. É porque, assim, como eu tô essas 2 semanas, eu fico um pouco de ser, talvez seja injusto É. pontuar alguém, mas o próprio Vertinho é um jogador que eu gosto Ah, bastante. O, certinho. o, o Peterson é um menino bem interessante, também é um menino muito rápido que joga pelo lado esquerdo. Nós temos o Darlan, que é um zagueiro que eu acho extremamente técnico, cara, muito bom, consegue romper passe, é um jogador de mais construção. Temos os laterais direito e esquerdo, o próprio Giamano que está subindo do 17. Cara, assim, é um time bem interessante, cara. Bem interessante, sub-20.
Só que, infelizmente, não vão conseguir ficar na Copinha, porque vão ter que voltar para fazer o Carioca, mas são atletas que eu vejo com projeção também para o clube. Pô, muito legal. Cara, e quem são os principais adversários do Flamengo na Copinha? A gente viaja amanhã, aí enfrentamos na estreia o São José, que é o famoso Zequinha lá do Rio Grande do Sul. Uhum. É uma equipe que joga num gramado sintético lá, é uma equipe que pô, tem uma característica do Sul, é um jogo de mais força, a gente pode ter um pouco de Sempre dá dificuldade. trabalho na Copinha, né? Faz bons jogos. Exatamente. Então a gente acredita que seja por ser estreia e ser uma característica de futebol do Sul, onde a gente possa sofrer um pouquinho nessas questões de confronto, a gente ter jogadores mais técnicos. E por ser estreia pode ser um pouco mais complicado. Na segunda rodada a gente pega o São Bento e a gente fecha com o Osasco, que é de Osasco mesmo, que é o antigo Audax, né? Ah, sim. Na última rodada. Então, assim, confrontos dificílimos, uma escola do Sul, duas escolas de São Paulo. A gente sabe que São Paulo é um estado que investe bastante nos clubes do interior. Então, assim, é difícil, difícil, mas Grupo se Deus difícil, né? quiser, Se é é difícil pro difícil. Flamengo, imagina pro Difícil. São José, pro Osasco. Eles não deram sorte nessa Exata, Copinha. exatamente. Mas a gente acredita fazer uma boa primeira fase aí, para que a gente consiga classificar e entrar na segunda fase um pouco mais tranquilo, porque a gente vai ter essas perdas dos atletas que vão para o profissional, mas que a gente consiga fazer bons jogos. Acho que é importante, a gente vai estar com um time muito jovem, acho que é importante falar isso. A gente sabe da responsabilidade que é vestir a camisa do Flamengo, mas a gente sabe também que vai ser muito difícil, porque a Copinha, depois da pandemia, virou Copa São Paulo Sub-21. Muita gente não sabe, mas deixou ela de ser sub-20 para ser sub-21 e a gente vai ter atletas de 17, 18 anos. Então, 3 anos faz muita diferença Diferença já, né, absurda, né? nessas competições. Diferença absurda. Exatamente. Cara, e os principais adversários depois, no mata-mata, brigando pelo título mesmo, caso o Flamengo consiga. Seria o que? Consiga. Seria Ah, Palmeiras. eu acho que o Palmeiras hoje se encontra num nível de confronto muito grande com o Flamengo, visto pelos últimos títulos que o Palmeiras vem disputando com o Flamengo. Acredito que a escola do São Paulo também é uma escola boa, acho que a gente possa ser um dos favoritos também. Eu acho que as equipes do Sul também têm bons trabalhos ali, não só o Atlético Paranaense, como o Grêmio e o Inter. E às vezes aparecem algumas, não posso chamar de zebra, mas são equipes que já vêm preparando por mais tempo, já tem 2 meses de trabalho, que são as equipes do interior. Então talvez o Mirassol seja um time que possa ter dificuldade, gerar dificuldade para os times grandes. O América Mineiro fez uma excelente copinha no ano passado, fez a final com o Palmeiras, ganhou do Santos na Vila Belmiro. Então, assim, a Copa São Paulo é uma competição muito difícil. Então, assim, cravar um favorito, difícil, mas acho que os Não, mas grandes acabam pô, levando mapeou bem, né? vantagem. Mapeou. Até Acho porque é muito previsível, ainda mais na base, ainda mais uma competição muito importante assim. Mas deu pra ter uma base sim. Foi show. Eu acho que os grandes acabam levando vantagem, Luciano, nesse Uhum. tipo de competição. Até por causa das trocas também, né? Chega na segunda fase, da terceira fase da Copinha, acaba sendo jogo dia sim, dia não. Então, em alguns momentos, as equipes que não têm muito investimento acabam sofrendo na hora de repor Rodagem do os elenco, né? atletas. Exatamente. Então, acho que os clubes grandes nesse quesito levam um pouco mais de vantagem em cima das menores. Ô, Rafael, queria que tu falasse um pouco sobre o estilo de jogo que o Flá vai implementar na Copinha e nessas primeiras rodadas do Carioca, que vai ser o Mário Jorge também. Como é que é o estilo de jogo dele? Como é que a gente pode esperar aí? Uma coisa que o Flamengo pede muito é ser ofensivo. O DNA rubro-negro é um time com muita ofensividade, é um time que busca incessantemente o gol, não abre mão das individualidades dos atletas, é um time que gosta de jogadores criativos, que gostam de ir pro drible. Acho que principalmente o que não pode faltar é entrega. Eu acho que o Flamengo se caracterizou por tanto tempo por times muito bons tecnicamente, mas principalmente pelas entregas que aconteciam nos jogos. Então, o clube entende que para jogar no Flamengo tem que ser ousado, tem que ser agressivo, tem que ser abusado, tem que ser agudo, tem que jogar para frente, tem que ter imposição, coisas
que não faltam. Então, o que a gente pode esperar dessa copinha são jogos que com um time bem ofensivo, buscando gol independente de qualquer adversário ou qualquer adversidade, mas um time que busca sempre o gol, mas principalmente um time que seja muito competitivo. Pô, show de bola. Então, cara, o Flamengo tem mais ou menos um DNA aí. Eu queria que tu falasse, tu acabou respondendo um pouco, se existe algum estilo de jogo que a diretoria pede que todas as categorias implementem. Existe isso no Flamengo? Luciano, o Flamengo te dá liberdade para trabalhar em relação a isso. Não tem aquela coisa de uma forma de jogo engessada. Eu acho que em cima de alguns pilares que o Flamengo identifica no seu caderno metodológico, por exemplo, como esse que eu acabei de citar, em relação à agressividade, ofensividade, de ser um time bem com uma busca por incessante ao gol. Eu acho que isso faz com que o clube seja um DNA do clube. Mas a forma que a gente vai jogar, por exemplo, um jogo de um pouco mais de construção, mas com uma linha de três, uma linha de quatro, uma saída um pouco mais sustentada, um jogo apoiado, o clube não tem isso como uma regra, não é engessado. Os treinadores têm a liberdade de criar os seus treinamentos, lógico, seguindo o que o clube acredita que seja o melhor em relação a isso, a ética, a visão, os objetivos do jogo. Mas eu acho que em todas as categorias, quando você for ver um jogo do Flamengo, você vai ver sempre um DNA rubro-negro. Se você vê um jogo, você fala, ó, o Flamengo é agressivo, busca o gol. Como? Aí isso aí depende muito de cada treinador. Então não é uma regra, não é uma forma engessada que a gente acredita que tem que ser seguido à risca e ser padronizada, não. Ah, show de bola. Cara, eu queria que tu falasse agora um pouco sobre o teu estilo de jogo, cara. Olha, Luciano, como eu tinha falado anteriormente das minhas formações, né, como profissional, eu trabalhei por 5 anos e meio na escola do Barcelona. E foi um ano assim que foram temporadas onde o Barcelona era o expoente do futebol mundial, né, com o Messi, com o Neymar, com o Suárez, o Busquets, e Daniel Alves, Jordi Alba. Então era um time que todo mundo sabia. Todo mundo sabia a escalação do Barcelona naquela época. E é uma forma que eu me identifiquei muito o do porquê o Barcelona ser tão objetivo e ser tão vitorioso. Então, assim, eu gosto muito do Guardiola, eu sou fã do Guardiola, acredito muito no que você pode fazer com a bola, o que te traz de benefício durante o jogo, você ter a bola. Então, assim, a minha forma de trabalhar é muito voltada por ter muito a bola, muito. Mas Então, não faz o assim, jogo de posição, não, ou faz? eu gosto de jogo de posição. Eu gosto de jogo de posição. Mas eu gosto de ter a bola toda hora e em alguns momentos eu faço algumas movimentações que deixam de ser um jogo de posição para ser um jogo até um pouco mais vertical em alguns momentos do jogo. Então, Mas assim, sempre posicional, né? sempre posicionado. Então, assim, a gente faz uma saída sustentada, a gente faz uma saída equilibrada, mas na parte ofensiva eu deixo o jogo um pouco mais livre com eles. Então, assim, geralmente os meus times ficam bastante com a bola, criam bastante. Não, são jogadores muito corajosos, isso é uma coisa que eu estimulo muito. Jogadores que erram em alguns momentos decisivos não são cobrados. Então, assim, onde eu quero chegar, se a gente faz uma saída de bola e o jogador perde a bola e toma um gol, zero problema. Zero problema, não tem problema nenhum. Eu tenho que transformar os jogadores, por isso que eu digo que a base é importante também, por causa disso, você preparar para o profissional. Então, assim, fazer com que os jogadores fiquem mais confiantes para jogar, jogadores com mais responsabilidade, mais corajosos. Lógico que em alguns momentos a gente também não vai ficar forçar o jogo e levar um resultado onde possa perder por causa de uma saída de bola desnecessária. Os meninos sabem o equilíbrio que a gente busca durante os treinos, a gente busca sempre construir, mas vai ter alguns momentos, até por qualidade do adversário, a gente não vai conseguir jogar. Então, em alguns momentos, a gente acaba indo para um jogo de transição, a gente muda algumas formas, algumas plataformas de jogo, mas a ideia principal é fazer um jogo mais posicional. Ah, show de bola, show de bola. Legal. A maioria dos treinadores que eu troco ideia aqui tá indo por essa linha mesmo. A grande É, maioria. Inclusive da mas coragem para sair jogando e tudo mais.
Eu gosto assim, muito de jogadores que conseguem fazer duas ou três posições com muita facilidade, porque em diversos momentos eles vão estar ocupando faixas do campo onde eles não são de origem. Então é importante esses jogadores nas trocas de posição, eles estarem sempre vivenciando durante o treino para que quando chegue no jogo sejam as coisas feitas com mais naturalidade. Então, em alguns momentos você vai ver algumas posições de alguns jogadores que, opa, o zagueiro não era para estar ali, está na lateral, mas já é uma coisa já que é treinada. E a gente sabe, né? Porque em algum momento você vai precisar, ou por uma expulsão, ou por alguma falha no, ou por estar suspenso de amarelo, ou por lesão, ou por improviso. Então é importante estar sempre treinando esses meninos para serem mais versáteis possível. Legal, ainda mais na categoria de base, né, cara? A base, assim, um dos pontos da categoria de base é esse: experimentar, testar, se desenvolver em outras posições. Acho isso bem É, legal da tua parte. Acho maneiro. o próprio João, o João Vitor, é um jogador que já joga no 17 titular de zagueiro. E para essa competição, a Adidas Cup, a gente optou para colocar ele de volante, que é onde a gente tinha um problema. Nós tínhamos dois jogadores lesionados, os dois jogadores de cinco estavam lesionados, com um foi menisco, outro com LCA. Então a gente perdeu dois jogadores importantíssimos e a gente acabou adaptando o João ali na posição de volante, por ele já ter jogado em alguns momentos de volante facilitou muito. Então a importância do jogador estar sempre jogando em outras posições é para que quando haja essa necessidade a gente não sofra. Então eu acho que o determinante nessa competição, a gente foi muito equilibrado no setor de meio de campo. Foi quando a gente colocou o João de 5 e a gente conseguiu ter uma defesa muito mais equilibrada e um ataque muito mais sustentado. Verdade, isso é importante. Não, ótimo. Cara, e assim, eu vou te fazer uma pergunta agora que você é suspeito para falar, porque você é auxiliar dele, é amigo dele. Mas o Mário Jorge, cara, fala um pouquinho aí do estilo de jogo. Acho que a Cara, galera vai gostar de saber, dá pra fazer um corte legal sobre isso aí. cara, o Mário é um treinador que eu já conheço da época do futsal, né? A gente já trabalhou em clubes, já fomos rivais, não diretamente, né? Mas eu para um clube, ele para o outro. É um cara que eu já conheço há bastante tempo, é um cara que tem as ideias, assim, muito esclarecidas sobre o futebol, tanto que ele já foi oportunizado no profissional e tivemos bons resultados com ele lá. É um cara que é super solícito, é um cara que abre as portas lá do sub-20, ele escuta bastante a comissão, é um cara nota 10, o cara está muito preparado. Eu acredito muito nesse sub-20, acho que a gente tem tudo para fazer uma boa competição, principalmente nessa primeira fase. E é um nome aí que eu acho que breve vai estar comandando aí não só o Flamengo aí, mas vai estar sendo oportunizado, né, no profissional, Profissional. é um cara que vai chegar, é um cara que eu aposto. E o estilo de jogo dele? Parecido com o teu? Como é que é o esquema? É muito parecido assim, porque o Flamengo, acho que na hora de contratar os profissionais, ele já tem uma ideia de que ele acredita, né? Para acompanhar o caderno metodológico, né? Então, o Mário também é um treinador que gosta muito de jogadores bastante técnicos, jogadores que fazem bastante movimentação, principalmente no setor ofensivo. É um treinador que foca bastante nessa parte do ataque da nossa equipe, é muito preocupado defensivamente, que é um setor onde a maioria das equipes tem muita dificuldade, né, Leandro, de você organizar as equipes defensivamente, mas é um cara que se preocupa bastante com a defesa, mas o que me chama mais a atenção é como ele vê o futebol na parte ofensiva, assim, é um cara que eu estou aprendendo bastante, estar nesse dia a dia com ele aí. E aí, quem sabe a gente possa trabalhar o Flamengo, o outro clube junto ainda, porque é um cara que entende bastante de futebol. Pô, muito legal, cara. E eu ia te fazer uma pergunta sobre a marcação em bloco alto, bloco médio, a marcação pressão na primeira saída. Tu faz uma marcação em bloco médio, tu faz uma Eu, marcação eu, mais em cima. eu tô começando a achar que você vai ser treinador e tu tá querendo pegar as dicas aí pra tu me pegar, hein, cara, nos jogos aí. Tu tá querendo saber como é que eu jogo, marcação. Cara, Luciano, não é. Sempre todo treinador que vem aqui, ah, eu tento focar ah, mais nessas questões táticas de campo e bola, porque eu acho isso muito pouco falado, cara. E eu tenho assim, uma oportunidade única com vocês, os caras, pô, excelente. Então acho que é maneiro botar pra galera.
Não, é verdade. Assim, Luciano, eu vou ser bem sincero. Eu acho que as equipes hoje, elas têm muita dificuldade quando as marcações são mais encaixadas, né? Mais uma marcação individual, eu percebo que os adversários têm dificuldade de sair. Então, pensando nisso, e como o Flamengo tem essa busca direta ao gol, a gente acredita que a gente, marcando pressão em cima, o, uso muito esse termo, pé no pescoço. Quando a gente bota o pé no pescoço do adversário, eles se sentem sufocados, a gente consegue recuperar a bola mais rápido. Então, dificilmente você vai ver as equipes do Flamengo andando para trás. A maioria das equipes do Flamengo é sempre andando para frente, né? Mesmo perdendo a bola, anda para frente, anda para frente, anda para frente, porque a gente acredita que pressionando e recuperando a bola mais rápido, a gente consiga ficar mais rápido, mais próximo de fazer o gol e fica com mais chance de criar. Então eu acredito muito numa marcação, pressão, mas pé no pescoço toda hora, não deixar os caras jogarem um minuto, não deixar jogar. Porque o jogador precisa de tempo e de espaço. Se você der tempo, o cara pensa no que vai fazer. Se o cara tem espaço, ele consegue progredir. No momento em que você tira o tempo de pensar para marcação rápida e espaço, se aproxima, ele não consegue pensar, ele não consegue jogar. Então você tem que botar no jogo, a cabeça do jogador tirar o tempo e espaço toda hora do adversário. Se você der tempo, der espaço, você dá chance para o adversário fazer gol. Sem contar que quando você está em uma marcação em bloco baixo, quando você recupera a bola, tem o campo todo para correr ainda, né? Então você já encurta essa Exatamente. distância. Até fisicamente é Exatamente. importante também. Se estiver encaixado, lógico. Exatamente. Então, assim, isso aí já vem, como eu te falei anteriormente, já vem de uma cultura que eu participei lá, que eu presenciei na época do Barcelona, né? Você lembra que como o Messi, Suárez e Neymar marcavam já na primeira linha, é impressionante. Então, assim, é pressão, 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 pressão. Em alguns momentos, quando a gente não consegue, a gente tem que descer um pouco para poder se reequilibrar, mas a partir do momento que se reequilibrou, anda para frente de novo, para poder recuperar. Perfeito. Perfeito, Rafael. Cara, eu queria uma última pergunta sobre a integração profissional aí. Como é que é essa integração? Tu acompanha os treinos? O que tu espera do profissional do Flamengo para esse ano aí? Sinceramente, assim, essa reta final aí, depois da chegada do professor Tite, é um pouco difícil da gente acompanhar os treinos, né? Porque geralmente são no mesmo horário, ali na parte da manhã, então, infelizmente, a gente acaba não conseguindo acompanhar o treino. Gostaríamos de conseguir acompanhar um pouco mais, até para entender um pouco mais o que o professor entende sobre o futebol, não só que a gente acompanhava pela seleção brasileira, mas no dia a dia. Mas por causa dos horários do treino batendo, fica difícil, né? Mas eu acredito muito que a gente possa fazer um ano de 2024 muito bom. A gente já está com algumas contratações aí encaminhadas já, o próprio Cruz. o Dela Cruz veio para poder fortalecer. A gente já tem alguns nomes aí que a gente não pode falar, mas já estão em reta final aí de negociação. Então a gente acredita que em 2024 a gente tem um time do Flamengo um pouco mais reforçado, que a gente consiga fazer um ano vitorioso, que infelizmente esse ano que passou a gente não conseguiu ser. Então a gente acredita não só na base, no profissional, que a gente possa fazer bons trabalhos aí para a gente poder voltar a dar o título que essa nação merece. Pô, muito legal, cara. Rafael, e sobre a tua categoria, cara? Eu tinha anotado aqui, pulei essa parte. O que tu espera da tua categoria para 2024 do Sub-16? Vai ser essa geração 08 que está subindo, né? É a geração do Ian Roberto, a geração do Davi, do Heitor, do próprio Chapecó, que são atletas que, Jefinho, são atletas que são excelentes jogadores, excelentes jogadores. Tem essa mudança de categoria, um pouco, o 16 é uma categoria que não tem competições longas, é uma categoria que joga mais torneios, por a gente não ter calendário, a gente não joga um carioca, a gente não joga um brasileiro, então a gente acaba jogando torneios que são jogos campeonato competições de uma semana, de 10, 12 dias. Só Então a gente desenvolve, né? A molecada, quem joga é o exatamente, 17. exatamente. Então Todos os assim, a clubes são gente assim, né? sim, sim, sim. Então assim, a gente acredita que seja um ano assim bastante vitorioso também, não só como foi essa geração 07,
comigo, essa geração 08 também, que a gente consiga fazer, potencializar cada vez mais esses atletas, melhorar eles não só taticamente, mas tecnicamente, trabalhar um pouco mais individualmente eles. E a gente espera poder fazer um ano vitorioso, como foi esse ano de 2023. Pô, show de bola. Eu tenho certeza que vai ser um ano vitorioso pro Mengão. Cara, queria te agradecer. Vou te liberar para jantar agora. Queria te agradecer pela oportunidade, pelo bate-papo. Foi maravilhoso. Gostei muito. Tenho certeza que a galera vai gostar. Espero que você tenha gostado também. Eu que te agradeço, Luciano. Obrigado aí pela oportunidade. Um pouco improvisado aqui, é porque foi tudo na correria. Não sei quando é que vai ao ar, mas a gente está gravando isso na véspera da nossa viagem do Sub-20 para a Copinha. Então, amanhã acorda cedo, amanhã treino, já almoça, a gente já viaja, arrumar a mala hoje ainda à noite. Então, assim, é um pouco corrido. Então, eu queria te pedir desculpa caso não tenha sido tão redondinha a entrevista, mas tentei falar um pouquinho de como funciona o Sub-16, a base do Flamengo, contar um pouquinho da minha história. Fico à disposição para quando retornar da Copinha, caso você queira bater mais um papo, é só me acionar aí que a gente consiga bater mais um papo e falar sobre futebol, que você também faz perguntas interessantíssimas, principalmente da parte tática, que a gente pode trocar um pouco mais aí para tirar a dúvida do nosso torcedor e do ouvinte do canal. Pô, que legal, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz. Com certeza a gente vai marcar de novo, com certeza. Muito obrigado pelo bate-papo aí. Boa sorte pro nosso Mengão. Já ia torcer, vou torcer mais ainda a partir de agora. Valeu, Obrigado, Rafael. cara. Tamo junto, Fico, parceiro. fico um abraço aí, cara. Quando quiser também, só dá uma telefonada aí que a gente bate mais um papo sobre futebol. Show de bola. Fica com Deus. Boa viagem lá, cara. Fechado? Tamo junto. Valeu, um Abração. abraço, fica com Deus.